Aleluia. 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 Oh, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã bendita do Senhor. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelos teus servos. Obrigado pelo entendimento, Senhor, chegando sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Nós não iremos permitir, Pai, que nada nos afaste do amor do Senhor. Não há circunstâncias nem situações que se levantem sobre a nossa vida. Vai ser suficiente, Senhor, para nos afastar do Senhor. Nós somos teus. Nós somos teus, Pai. Obrigado porque o Senhor não terminou com nós. Oh, Pai, bendito seja o Senhor, Pai. Bendito seja o teu Espírito, Senhor, que conserta todas as coisas que estão quebradas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nosso coração é do Senhor. Muitas vezes, Pai, cheio de erros, cheio de razões, mas nós não vamos permitir, Pai, que nada nos afaste do Senhor, Pai. Não vamos permitir que essa astúcia de Satanás afaste o nosso coração do Senhor e impeça que nós venhamos a receber a nossa bênção, Senhor. Nós lançamos perdão agora, Senhor, nesse momento. Se tem algo, Pai, que precisa ser tirado dentro de nós, Pai, como rancor, como a amargura, nós liberamos agora, Pai, essa desgraça. Não vai permanecer sobre o nosso coração, porque nós temos um coração de servo, um coração rendido, um coração, Pai, reconstruído, Pai. Nós temos um espírito, Pai, reconstruído, Pai. Quando nós nos convertemos, levantamos a nossa mão para o Senhor, o nosso espírito, ele foi recriado, Pai. E embora muitas vezes a obra da carne, ela tenha voltado, nós lançamos fora, Pai. Porque nós temos um coração novo, nós temos um espírito recriado. E no Senhor nós podemos todas as coisas, Pai. Nós lançamos fora agora todo o peso sobre a nossa vida, Pai. Como a Tua palavra diz que existem pesos e pecados que nos afastam de Ti, Pai, nós lançamos nessa manhã o peso que está sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, nós lançamos fora agora, Pai. Nós lançamos fora agora, Pai, todo o peso que está sobre a nossa alma, Pai, sobre o nosso coração. Nós não vamos permitir, Pai, que isso fique no nosso coração, atrapalhando o nosso convívio com o Senhor, Pai, na nossa igreja local, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Uma manhã bendita do Senhor, uma manhã bendita, Pai, uma manhã de encontros, uma manhã de recomeços, Pai, nessa igreja, Pai, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pelo um coração puro e rendido diante do Senhor, Pai, porque a fé opera pelo amor, Senhor. Nós lançamos fora, Pai, toda semente de amargura, Pai, que está no nosso coração, Pai. Nós não iremos permitir, Pai, que essa amargura nos atrapalhe, Pai. Nós não queremos carregar esse peso, Pai, porque a fé opera pelo amor e nós temos o amor do Senhor derramado dentro do nosso coração, Pai. E nessa manhã nós lançamos fora todo o peso que está sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de você sentar, se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo, eu queria que você viesse aqui para a gente orar por você. Se você estiver sentindo alguma coisa que você sabe que não está normal no seu corpo, eu quero que você venha aqui para nós orarmos, irmãos. Desde o começo do louvor que Deus tem falado comigo sobre pessoas que estão com enfermidade. E que antes de começar o culto, a palavra, esses irmãos precisam ser livres de toda a enfermidade. E olha a promessa de Deus aqui, o que Deus tem falado. A Bíblia diz que os filhos dele são guiados pelo seu Espírito.
A Bíblia diz que os filhos dele são guiados pelo seu Espírito. E nada mais importa aqui, irmãos, na nossa igreja, no que nós estamos fazendo, se não formos guiados e movidos pelo seu Espírito, em obediência. Porque se existe uma coisa, irmãos, que não faz parte do reino de Deus, se existe uma coisa que não faz parte nos céus, se chama doença. Não existe doença nos céus. Nós entendemos o porquê que ela vem. Desde a desobediência do homem no jardim do Éden, quando Deus deu ao homem, isso aqui tudo é seu, domine e governe. E o homem, ele deu a Satanás, naquele momento, o governo. E através desse momento, da desobediência do homem, as enfermidades, ela vem assolando a humanidade. Mas eu quero dizer a você, que são filhos de Deus, e também se tivessem pessoas aqui que não são convertidas ainda, se elas tiverem fé naquilo que a palavra de Deus diz, elas seriam curadas da mesma forma. E eu vejo vocês aqui, homens e mulheres nascidos de novo. Nós não iremos permitir que nenhum tipo de enfermidade permaneça no nosso corpo. Ele pode vir, mas nós precisamos aprender que essa enfermidade que vem sobre o nosso corpo, ela é ilegal. Enxaqueca, câncer, AIDS, artrose, artrite, bursite, sei lá mais o nome do Satanás, está ilegal sobre o nosso corpo. Nós não podemos entrar na onda do mundo de dizer que isso é normal. Não é normal. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, o espírito maligno que estava sobre a nossa vida sai e o Espírito Santo de Deus entra. E quando ele entra, nós somos selados. Essa enfermidade, irmãos, ela está ilegal sobre o corpo de vocês. E através do nome de Jesus que nós temos, que nós aprendemos, que nós precisamos usar ele, eu declaro agora no nome de Jesus, seja livre dessa enfermidade que está assolando o seu corpo físico ou até mesmo a sua alma. Seja livre em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui hoje para cultuar a Ele sem dor. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre de toda enfermidade, de toda dor. Seja livre agora. Em nome de Jesus, receba a sua cura agora. Agora! Em nome de Jesus. E vamos cultuar ao Rei dos Reis. Sem dor. Em nome de Jesus. Aleluia! Podem voltar para os seus lugares. O louvor pode ir. Muito obrigado. Deus é bom, irmãos. Não é o culto. Obrigado, irmãos. Agora está o eco aqui ainda. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4. Vamos ler do 15 ao 16, 15 e 16. Efésios, capítulo 4. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia. Mesmo sabendo que ela é transmitida aqui atrás de mim aqui, mas abra sua Bíblia. Em Efésios, no capítulo 4. Quantos sabem que a palavra de Deus ela não muda? Aleluia! Quantos sabem que precisamos ouvir as mesmas coisas sempre? O apóstolo Paulo disse que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. A Bíblia diz que nós não devemos nos apartar da verdade. A palavra de Deus ela é a verdade. Certamente você já ouviu ministros aqui pregando, e até mesmo eu já preguei sobre isso aqui na igreja. E eu creio que vou ter outras oportunidades de pregar também para a igreja sobre isso, porque, irmãos, é o que Deus quer que eu fale.
Tentei mudar algumas vezes, irmãos, mas é exatamente isso que Deus quer que eu fale. Então nós vamos falar, irmãos. Nós vamos conversar hoje sobre serviço, sobre crescer no serviço. Aleluia! E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao teu coração. Aleluia! Porque existem coisas novas. Todas as vezes que sai a palavra de Deus aqui de cima, irmãos, sai coisas novas. Aleluia! Efésios 4:15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus por essa palavra. O apóstolo Paulo diz que, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação. Irmão, se Paulo estava falando aqui sobre a justa operação, é porque existe uma injusta operação. Aleluia! A justa operação, porque existe a injusta operação ou cooperação, dependendo da versão da sua Bíblia, ela diz a justa cooperação. Se existe a justa cooperação, é porque existe a injusta cooperação. Quantos sabem que isso existe? Aleluia! Irmãos, nós somos corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu vejo aqui na nossa igreja, nessa manhã, todos nascidos de novo. Nós somos o corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. Independente de qual membro você é, você faz parte do corpo de Cristo. E é tão importante, irmãos, como qualquer outro membro. A sua função no corpo de Cristo, ela é de suma importância para o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. Não importa se você, qual membro é, se é a unha, se é o dedo, você faz parte do corpo e você precisa funcionar. Aleluia! Aleluia! Irmãos, no meu ponto de vista, eu não acho justo quando nós temos um departamento na igreja que são as mesmas pessoas envolvidas nesse departamento, onde a maioria do corpo de Cristo, irmãos, está, vamos dizer, inércio. Enquanto existem outras pessoas e as mesmas pessoas em vários departamentos da igreja. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos funcionar bem, irmãos, e ter a justa cooperação no corpo de Cristo. Quando nós não estamos envolvidos em nenhum departamento da nossa igreja, nós estamos, além de estar trazendo peso para o corpo de Cristo, nós estamos trazendo e fazendo com que ele esteja sobrecarregado, irmãos, no corpo de Cristo. E eu tenho certeza, irmãos, que você também pensa dessa mesma forma. Mas a maioria, irmãos, do corpo de Cristo ainda está trazendo peso para a minoria, por conta da injusta cooperação. Você sabe que tem gente, irmãos, que vem para a nossa igreja, que é membro da nossa igreja, mas que não quer compromisso nenhum com a nossa igreja? Eu não falo para pessoas que estão visitando a nossa igreja, mas pessoas que já estão na nossa igreja, que frequentam a nossa igreja por tempos, mas não querem compromisso. Essas pessoas, elas são membros do corpo de Cristo, mas está trazendo peso para o corpo de Cristo. Pessoas que vêm e
Vou dar o exemplo do meu não, vou dar o louvor. Pronto. Existem pessoas, irmãos, que querem ter um louvor maravilhoso. E se tiver alguma nota aqui errada, ou tiver alguma coisa aqui fora do contexto, são as primeiras pessoas que vão dizer assim: o louvor hoje, meu Deus do céu. O baterista hoje, o baixo hoje, o pessoal que estava cantando aqui, meu Deus do céu. São as primeiras pessoas a reclamar, irmãos. Mas se forem convidadas para estar aqui, elas não querem. Pessoas que até sabem tocar algum instrumento, mas não querem compromisso. Mas são as primeiras pessoas a estarem falando. Pessoas querem vir trazer seus filhos para o departamento infantil, mas pessoas não querem se doar para estar trabalhando no departamento infantil, para não sobrecarregar as pessoas que estão no departamento infantil. Mas são as pessoas que chegam na igreja com seus filhos. Se o professor não tiver chegado, são as primeiras pessoas que vão falar, porque os professores ainda não chegaram. É isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos funcionar como corpo de Cristo, para não sobrecarregar os membros do corpo de Cristo. E isso, irmãos, eu estou dando um exemplo desse departamento, mas são todos os departamentos da igreja. E entenda, irmãos, essa mensagem de hoje de manhã, não estou aqui trazendo condenação para a igreja. Eu estou trazendo, irmãos, o que a palavra de Deus fala sobre isso. O corpo de Cristo, ele precisa estar bem ajustado, como Paulo estava falando aqui. E para ele estar bem ajustado, todo membro precisa funcionar bem. Nós nascemos para cumprir um propósito. Eu sei que você já sabe disso. Todo mundo que nasce na face da terra, nasce para cumprir um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito. E deixa eu te falar mais, se você não tiver, irmãos, num propósito de Deus para a sua vida, vai estar faltando algo sobre a sua vida. Assim como um pecador que não tenha Cristo, que está faltando algo nele, há um vazio dentro dele, os membros do corpo de Cristo, quando eles estão desajustados ou fora do propósito de Deus, também está faltando algo. Porque você nasceu, nós nascemos para cumprir um propósito. Se nós não estivermos cumprindo o nosso propósito em Deus, irmãos, está faltando algo dentro de nós. Nós vamos passar 5, 10, 15 anos na igreja e a nossa vida, irmãos, vai estar sem sentido. Se soltar sua roupa, ela vem sozinha para a igreja, nos dias de culto. Porque você está tão acostumado a fazer ali as mesmas coisas, mas não se preocupou, irmãos, em fazer a vontade de Deus. E geralmente Deus só vai falar sobre o seu propósito quando você estiver inserido dentro de um departamento na sua igreja local. Ah, mas eu não sei, irmãos, qual o meu chamado ainda em Deus. Se você não tiver inserido, irmãos, dentro da igreja local, trabalhando na igreja local, servindo aos seus irmãos, dificilmente Deus vai falar o teu propósito. Geralmente isso acontece quando nós estamos envolvidos em alguma área da nossa igreja local. E eu falo envolvido, irmãos, com todo o coração. Não é só vir para a igreja quando está escalado. Porque existem irmãos também, se nós não tivermos cuidado com isso, acontece com a nossa vida também. Nós só iremos para a igreja quando nós estamos escalados. Então, não é só você estar envolvido em algum departamento da sua igreja. É você estar com seu coração envolvido na igreja local. Aleluia! E tem coisas, irmãos, que só acontece quem está envolvido na igreja local, em algum departamento na igreja local. Coisas você só vai ver, você só vai perceber, é você que está envolvido em algum departamento da igreja. São os bastidores. Primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho. Você sabe de toda a história. Quando aconteceu aquele milagre, que o povo lá falando, as pessoas geralmente oferecem o vinho melhor, logo no começo você deixou para trazer o vinho melhor já no final.
Para aquelas pessoas que estavam ali, para aquele povo que estavam participando daquele milagre, daquele casamento ali, ele não sabia o que tinha acontecido ali. Mas quem estava servindo lá com o mestre Sala lá, sabe o que tinha acontecido. Tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida espiritual, que nós só iremos perceber e ver e participar quando nós estivermos envolvidos em algum departamento da nossa igreja local. Porque é lá que as coisas acontecem. Aleluia. Aleluia. As pessoas que não fazem parte de algum departamento da nossa igreja aqui, não sabem o milagre que está acontecendo por trás na nossa igreja local. Mas as pessoas que estão envolvidas sabem o que está acontecendo. A maioria aqui esmagadora está envolvida em algum departamento da nossa igreja, sabe o que Deus está fazendo no nosso meio. Os milagres que Deus está fazendo no nosso meio. Quem está envolvido em algum departamento sabe, porque a sua liderança passou para você já. Só quem está envolvido, irmãos, num departamento de uma igreja local sabe os milagres que acontecem. A experiência que você tem com Deus. Porque você está nos bastidores, irmãos. Você não está só vindo para a igreja por vir. Porque, irmão, se você estiver vindo para a igreja por vir, eu quero dizer uma coisa, é questão de tempo de você esfriar. Se você não tiver um entendimento de por que você vem para a igreja, irmãos, é questão de tempo de você esfriar. Assim como acontece no nosso meio. E como está acontecendo com alguns irmãos. Aleluia! Nós não viemos para cá, irmãos, para a igreja por vir. Nós não estamos vindo para cumprir uma escala, irmãos. Aleluia! Aleluia! Não há, irmãos, outra coisa para nós fazermos, nós que nascemos de novo, que não seja estar envolvido com alguma coisa do reino de Deus. Nada do que você vai fazer ou está fazendo, se não estiver envolvido, irmãos, com a sua igreja local, tem sentido para você. Você pode estar até bem lá. Em algum momento trazer alguma felicidade, crescimento financeiro. Mas quando você vai dormir, irmão, só você e seu travesseiro, você sabe que está faltando algo. Você está incompleto. Porque nós nascemos de novo, irmãos. Então, essas coisas que nós fazemos, vamos dizer assim, no natural, trabalhar, cuidar de uma coisa, cuidar de uma empresa, cuidar de casa, essas coisas que a gente faz aí, precisa ser feito, irmãos. Mas não pode ser prioridade para a nossa vida. E tem muita gente, irmãos, preocupada em fazer tanta coisa, em ganhar tanto dinheiro, e ser tão próspero, e está esquecendo do principal, da sua comunhão com Deus. São pessoas que estão envolvidas com tanta coisa no mundo, irmãos, e não tem tempo nem para Deus. Não tem tempo nem para orar em casa. Porque chega tão cansado das coisas que não tem tempo nem para, não tem nem mais condições para orar, para ler a palavra, para ter uma comunhão com o Senhor, para trabalhar na igreja local. Não tem tempo, porque o trabalho consumiu todo o tempo dele. O trabalho consumiu todo o tempo. E de novo, irmãos, trabalhar é necessário ainda. Mas não pode ser prioridade, irmãos. Se o nosso trabalho está nos afastando de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Procure outro. Porque a sua vida espiritual é mais importante do que o seu trabalho. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta, irmãos. Deus vai te suprir da mesma forma. Deus vai lhe suprir da mesma forma. Agora, se o teu trabalho, se as coisas que você está fazendo natural, está impedindo o seu crescimento em Deus e o seu envolvimento na igreja local, eu quero te dizer isso, irmãos. Procure outra coisa para fazer. Eita glória! É isso, irmãos.
isso, irmãos. Aleluia. Nada pode impedir, irmãos, o nosso tempo com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual. Aleluia. O que é que ia adiantar eu, como homem, um sacerdote da minha casa, estar tão envolvido com as coisas do trabalho e esquecer, irmãos, de estar com a minha família, orando com ela, junto com ela, ensinando meus filhos a orar, a ter uma comunhão com Deus ali naquele momento, porque eu estou tão atarefado. Aleluia. Aleluia. Nós somos membro do corpo de Cristo, irmãos. E nós precisamos, irmãos, funcionar bem. Nós não podemos, irmãos, trazer peso para os demais membros do corpo de Cristo. Quando nós não estamos envolvidos em algum departamento da nossa igreja, nós estamos trazendo peso. É simples, irmãos, é só você olhar as pessoas que trabalham na igreja. Às vezes, irmão, nós temos irmãos aqui trabalhando em 3 departamentos na igreja. Você acha que ele está feliz, irmãos, por estar tão atarefado? Ele pode estar com o coração dele, irmãos, na igreja local, mas nós estamos trazendo peso para eles. Nós temos, 50, 60 pessoas na nossa igreja. 20 pessoas estão envolvidas na nossa igreja. Cadê as outras 40? Estão trazendo peso para o corpo de Cristo. Os 20 irmãos que estão trabalhando estão muito, irmãos, atarefados. Estão sobrecarregados. É escalas, é treinamento, é ensaios. Estão sobrecarregados, irmãos, porque eles também têm a vida deles. Eles precisam também congregar. Sabe que existem professores lá em cima, irmãos, que faz tempo que não estão aqui congregando, porque eles precisam estar lá, porque não tem mais ninguém lá. Para conversar com a líder do departamento, você vai ver. Quando você vai lá levar seu filho lá, você não vê os mesmos professores lá? São os mesmos professores que estão nos cultos lá, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, aniversário, festa. Eles queriam estar aqui, mas eles estão lá com os nossos filhos. E os outros 40 membros estão aonde? Se nós não tivéssemos departamento infantil, as primeiras pessoas que iriam falar seriam essas. Porque na igreja não tem uma igreja de criança e precisa estar com o filho dela aqui na igreja. Aí eu não volto mais para essa igreja por isso, porque eu fico com meu filho na igreja. Essa igreja deveria ter uma igreja de criança. Mas ela não quer se envolver com a igreja local, com departamento nenhum da igreja. Você entende, irmãos, o que é o corpo de Cristo? Você entende que você faz parte do corpo de Cristo? Aleluia! Nós precisamos, irmãos, trazer alívio para o corpo de Cristo, não peso. Faz sentido ou não para você? Conversa com uma pessoa dessa, irmãos. Ela gostaria de estar aqui, mas está lá. Nesse momento, por exemplo, nós temos aqui a esposa do pastor de Lucas, lá com os nossos filhos. Ela também gostaria de estar aqui. Outros professores que estão lá também, ajudando no DA, no DI, gostariam também de estar aqui. E eu vou dizer, talvez sejam as mesmas pessoas que vão estar lá à noite com os nossos filhos. Você acha justo isso? Aleluia! Diga, Deus é bom. Ele é melhor do que isso, irmão. Aleluia! Eita Deus! Abra lá em Hebreus, no capítulo 10, por favor. Hebreus 10, 25. Hebreus, no capítulo 10. Versículo 25. Quantos aqui amam ao Senhor? Amém. De verdade? Amém. Então a sua vida, o seu tempo,
A prioridade é para Ele. Amém? Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Vou ler novamente, irmãos. Não deixando nossa mútua congregação. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Como é costume de alguns. Ou seja, tinham os irmãos que estavam se afastando dessa comunhão mútua. Antes, admoestando-nos uns aos outros, como nós estamos fazendo agora. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele glorioso dia. Eu sei que antes de você se converter, você já ouvia falar que Jesus estava voltando, não é verdade? E é verdade, irmãos. O nosso rei, ele está mais próximo do que naquele dia. O autor dos Hebreus aqui estava falando para um povo que tinha recebido o judaísmo e agora estava recebendo o cristianismo. E ele estava dizendo àquele povo: olha, pode acontecer qualquer coisa com vocês, mas não deixe de congregar. Pessoas vão se levantar, próprio familiar seu vai se levantar, as coisas vão acontecer, turbulência na vida de vocês a partir de agora, por vocês estarem recebendo o cristianismo, mas deixa eu lhe falar uma coisa, não deixe de congregar. E ele ainda disse, como é de costume de alguns. Desde aquele tempo, irmão, já era costume de alguns se afastar do corpo de Cristo, da membresia, da igreja local. E não é diferente hoje na nossa vida. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, as coisas do mundo, o sistema do mundo vai nos sobrecarregar de uma forma tal que nós não vamos mais ter tempo, nem coragem, nem saúde para vir para a igreja congregar. E nós, de uma forma indireta, nós estamos dizendo para Deus que a nossa prioridade naquele momento da nossa vida não está sendo Ele. Os nossos afazeres, o nosso trabalho, as nossas viagens, as nossas coisas, ou cuidando das coisas dos outros, é mais importante do que estar cuidando das coisas dele. É isso que nós estamos dizendo para Ele. Nós só não estamos verbalizando, mas nós estamos dizendo com a nossa atitude. Porque as coisas que nós estamos envolvidos é mais importante nesse momento do que as coisas dele. Ao ponto de eu não poder nem mais ir congregar. Quanto mais participar de algum departamento da igreja, porque o meu tempo está muito consumido pelo meu trabalho. E as coisas da igreja ficam para depois. Aí o autor dos Hebreus estava dizendo, olha, vai se levantar as situações, mas não deixe de congregar. E aí eu quero alertar você também, irmãos. Vai estar se levantando situações sobre a sua vida. Mas não deixe de congregar. Ah, irmão, mas eu estou congregando e as coisas estão tão difíceis. Tente não vir para você ver se não vai piorar. Se você, com Deus, você está dizendo que está difícil, imagina sem Ele. Só que as pessoas, às vezes, estão tão prósperas, né? Estão se dando tão bem nas coisas, que não tem mais tempo para vir para a igreja, nem para participar de departamento nenhum. Primeira oportunidade que tiver lá, o que é que vai acontecer? Ele vai cair, meu filho. Ele vai cair. Por quê? Aleluia. Aleluia. A volta do nosso rei, irmãos, está mais próxima do que nunca.
É lícito, irmãos, nós fazermos qualquer coisa que nós quisermos. Um dia você não vai querer vir para a igreja, ou você não vai poder vir para a igreja, ou você vai sair, ou você vai ficar em casa dormindo, ou você não vai fazer nada. É lícito. Não há condenação sobre isso, irmãos. Hoje eu não quero ir para a igreja. Não há condenação sobre isso, irmãos. Mas não pode ser uma regra. Não pode a gente querer vir só no domingo para a igreja, irmãos. Nós vamos esfriar na fé, irmãos. Ah, mas meu tempo está tão corrido durante a semana, só dá para ir no domingo. Irmão, você vai cair. É questão de tempo para você cair. É só questão de tempo para você cair. Passe um mês só vindo no domingo, para você ver. Você vai esfriar, meu irmão. Você vai esfriar. É, meu irmão. Aleluia. A vida cristã é uma vida de equilíbrio, irmãos. Você nem pode estar numa extremidade nem na outra. É uma vida de equilíbrio. Agora, eu não posso estar dando mais prioridade para as coisas do mundo lá do que para a minha vida espiritual. Eu não posso passar o dia inteiro, irmão, sem ter um momento de comunhão com o Senhor. Eu cheguei um tempo na faculdade, quando eu fiz a minha faculdade, eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a faculdade. E eu não me acordava muito cedo, quer dizer, eu me acordava muito cedo, mas não ao ponto de eu orar antes de sair. Era aquela oração que a gente faz, né, do almoço. E aí eu ia trabalhar, chegava em casa, às vezes só dava tempo de tomar banho e ia para a faculdade. Quando chegava da faculdade, 10h30 da noite, 11 horas, que eu ia orar, muitas vezes estava lá orando e dormia. Até o momento que eu disse, eu vou ter que mudar alguma coisa, ou então vai ter uma hora aqui que eu vou esfriar. E aí eu mudei a minha estratégia, eu comecei a orar em pé. Porque aí se eu caísse, o tombo era maior, né? Metia logo a cara no chão logo, pronto, resolvia tudo. Aí me pergunta se eu dormia. Dormia não, filho. Eu sabia que se eu dormisse eu ia cair. Mudei a estratégia. Mas perceba, irmãos, que se nós não fizermos alguma coisa na nossa vida espiritual, ninguém vai fazer por nós, não. E que bom que nós temos e fazemos parte de uma igreja local. Que num culto como esse aqui, Deus nos chama mais para perto dele. Para pensar no que nós estamos pensando no nosso dia a dia. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes parar e pensar no que nós estamos pensando. A nossa vida é espiritual. Aonde você for, você é espiritual. Se você for trabalhar, você é espiritual, irmãos. Se você for para a faculdade, você continua sendo aquela pessoa espiritual. E se você não alimenta o seu espírito, como é que é? Como é que você vai se manter de pé, se você não alimenta o seu espírito? Você é espiritual e não alimenta o seu espírito. Você vive sem comida? Você vai morrer, meu filho. Você vive sem tomar água? Você vai morrer, meu filho. Se você viver sem ler a palavra, sem ter comunhão com o Senhor, você também vai morrer espiritualmente. Aleluia. Morte espiritual, a separação com Deus, a separação do homem com Deus. Morte espiritual. Acabou. Só esperar a física vir agora. Aleluia. Deus continua sendo bom. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 25. 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora,
Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Um reino dividido não subsiste, irmãos. Não, você não vai ver uma cabeça andando sem o corpo, um braço andando sozinho, uma perna andando sozinho. Não, irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. Aleluia, irmãos. Se nós não estivermos funcionando no corpo de Cristo, nós estamos trazendo, irmãos, peso. E o apóstolo Paulo está dizendo que, mas antes, tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Eu acredito muito, irmãos, que enquanto houver igreja, vai existir esse assunto para Deus tratar com a sua igreja. Por quê? Porque Deus não quer, irmãos, que o membro do corpo esteja passando por problemas. Quando nós estamos sobrecarregando um membro do corpo de Cristo, irmãos, nós estamos trazendo um peso para ele e problema para ele. Por isso que nós precisamos funcionar naquilo que nós fomos chamados para fazer. Não sei a sua função no corpo de Cristo, irmãos, mas ela é de suma importância para o desenvolvimento e um bom andamento do corpo dele. Na sua igreja local. Na igreja que você decidiu fazer parte. Você é membro do corpo de Cristo e você precisa funcionar bem. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Tem pessoas que ainda não sabem do seu chamado em Deus, mas se você estiver envolvido na sua igreja local, você vai descobrir, Deus vai falar com você, qual o seu chamado nele. Por outro lado, nós vemos pessoas dizendo que tem um chamado, e muitas vezes nós vemos chamado, mas não serve na igreja local. E o membro que não serve na igreja local, ele não serve para servir em canto nenhum. Posso ouvir um amém? Eita, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Abra lá em Lucas, no capítulo 11. Lucas 11, no versículo 23. Lucas 11, 23. Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 23. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É até aí, irmãos. Quem comigo não ajunta, espalha. Um corpo dividido não pode permanecer de pé. Nós precisamos estar juntos no mesmo propósito. Deus nos colocou numa cidade, num bairro, numa mesma igreja. Precisamos funcionar bem na igreja onde nós estamos, no bairro que nós estamos. O coração funcionando bem, mas o pulmão não corresponde. Vai dar certo isso? O coração funciona bem, o pulmão não está respondendo bem. Não vai funcionar, irmãos. O coração estar saudável, o pulmão também está saudável e os outros membros também estão saudáveis para que nós estejamos saudáveis. Nós precisamos funcionar naquilo que o Senhor já nos falou. Naquilo que o Senhor já nos comissionou para fazer, nós precisamos fazer bem. Nós precisamos funcionar.
Romanos, no capítulo 2, 12. Romanos 12, versículo 2. Romanos 2, 12. 12, 2. Obrigado, irmão César. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava ensinando que a mentalidade do mundo, irmãos, não pode ser igual à mentalidade dentro da igreja. Renovar a nossa alma só depende de mim. Quando nós nos convertemos, o nosso espírito ele é recriado, mas a nossa alma, ela precisa ser salva todos os dias. Ela precisa ser renovada. Agora, como é que a nossa alma, o nosso intelecto, ele é renovado? Pela palavra de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente. Se nós não estivermos nos expondo à palavra de Deus, irmã, nós não vamos conseguir renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de entender as coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, o pensamento do mundo é um, o da igreja é outro. No mundo, para as pessoas crescerem, elas precisam esfaquear as outras pelas costas. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, na igreja é diferente. Aí o Senhor diz, quer ser o maior? Sirva. Jesus quem falou. A mentalidade do mundo é uma, a da igreja é outra. Quer ser o maior, quer estar em evidência? Sirva o menor. Sirva. Quer ser o maior? Sirva. Quanto mais responsabilidade Deus está lhe dando, você tem que ter mais responsabilidade para servir. É assim a mentalidade na igreja. Quanto mais responsabilidade o homem possa estar lhe dando na igreja, mais responsabilidade você tem de servir e servir com excelência o seu irmão. Quanto maior a autoridade, maior o serviço. Quer ser maior? Sirva. No reino é diferente do mundo. No mundo, o maior é servido. No reino de Deus, o maior serve. Eu tenho um chamado de ministro. Amém. É serviço. Púlpito não é status. Púlpito é responsabilidade. Muita gente quer estar aqui e muita gente não quer estar aqui. Mas isso aqui pode até você achar que é status, o microfone, o púlpito, mas é serviço. Ministério significa serviço. Quer ser o maior? Sirva. O maior aqui na igreja, ele serve. Quer ser o maior? Sirva. O mundo é diferente. Renove a sua mente com a exposição da palavra. Renove a sua mente. Nós estamos andando na contramão do mundo. O mundo diz uma coisa, não é. A palavra de Deus é meu guia, é meu norte, é minha bússola. O mundo fala uma coisa, não, eu fico com a palavra. A palavra me diz isso. Agora, nós só iremos identificar isso, irmãos, renovando a nossa mente. Não dá para a gente passar o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, sem ter um momento de comunhão com o Senhor, renovando a nossa mente. Nós vamos estar na igreja com a mentalidade ainda lá fora do mundo. Muita gente se converte e vem para a igreja com a mentalidade do mundo, não é errado.
O errado é você permanecer na igreja por anos com a mentalidade ainda do mundo. As pessoas virem recentemente, se converteu, vir para a igreja e ainda está com a mentalidade do mundo dentro da igreja, é a coisa mais normal que existe. Porque o novo convertido, ele ainda está com a mentalidade do mundo. O que não dá é para nós ficarmos na igreja com a mentalidade do mundo. Agora, nós só iremos conseguir mudar a nossa mentalidade do mundo renovando a nossa mente, a nossa alma, com a exposição da palavra de Deus. Se você passa 1 dia, 2 dias, 3 dias sem ter exposição nenhuma, a palavra de Deus é questão de tempo você cair. E quem está aqui no degrau e cair, não vai ter muitos danos não. Mas quando você está aqui e cai, já tem um dano. Quando você está aqui e cai, é outro dano. Quando Paulo falou isso aqui, ele falou para todo mundo. Não falou só para novo convertido ou para ministro, não. Tanto novo convertido como ministro, como pastor, como evangelista, precisa estar renovando a sua alma com a exposição da palavra de Deus. Se você passa 1 semana sem falar com Deus, sem se expor a essa palavra, é questão de tempo você cair, você se afastar de Deus. De um tempo para cá, as pessoas começavam a sentar na frente. Daqui que ela fosse se desviar, sentava lá atrás, no meio, depois sentava lá atrás. Depois de 1 semana, você não via mais o irmão na igreja. Hoje não. Entre um domingo e outro, você não vê mais irmão na igreja. Por quê? Porque ele já esfriou na fé. Ó, muito tempo. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 15. Vamos concluir com isso aqui, irmãos. 2 Coríntios 5, 15. 2 Coríntios 5, 15. Vamos ler até o 17. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Olha só. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga amém. Eita, que palavra poderosa, irmãos. Aleluia. Nós não devemos mais, irmãos, olhar para os nossos irmãos pela carne. Porque se nós formos olhar pela carne, nós só iremos ver defeito. E esse é um problema que nós temos, de olhar para as pessoas pela carne. E o apóstolo Paulo nos ensina a olhar os irmãos pelo Espírito. Assim como Deus nos vê. Deus não olha para mim, para você, irmãos, com os nossos erros e as nossas falhas, não. Ele já vê o produto pronto. Deus chama as coisas como se já existisse. E Ele nos ensina a olhar para os nossos irmãos pelo Espírito. E Ele diz, nós não temos mais a nossa vida como preciosa mais. Nós não temos mais. Vou fazer isso para mim. Não, irmãos. Nós não temos mais a nossa vida como preciosa. É por isso que eu falo para você, irmãos. Se nós não tivermos com a nossa mente preparada, atualizada para fazer aquilo que verdadeiramente nós nascemos para fazer, vai continuar faltando algo dentro de nós, irmãos. Um vazio, porque nós estamos fazendo tanta coisa, menos aquilo que nós nascemos para fazer. Então, irmãos, o Senhor nos chama nessa manhã
para alinhar o nosso coração com a igreja local e parar, irmãos, e pensar naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós vamos, irmãos, entrar em 2023 numa temporada nova na nossa vida e na nossa igreja. Aleluia! Você fica de pé, por favor. Aleluia! Deus não trouxe você aqui, irmãos, para nada não. Deus trouxe você aqui, irmãos, para um propósito. Eu sei, irmãos, que as pessoas dizem, mas o ano não terminou ainda. Mas coisas novas vão acontecer, irmãos. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para você também, irmãos, não como um jargão, o ano que vem vai ser, mas a Bíblia diz que nós devemos chamar à existência ainda o que não existe. A Bíblia diz que nós devemos falar aquilo que nós estamos crendo. Mas eu não estou vendo, a Bíblia não diz que nós devemos viver por sentimentos. A Bíblia diz que nós iremos ver aquilo que nós estamos falando hoje. O nosso futuro vai ser preparado, nós falamos hoje. O passado nós não podemos mudar, mas o nosso futuro sim. Nós vamos falar aquilo que nós queremos ver o ano que vem, irmãos. E vai acontecer de acordo com o que nós estamos crendo. Porque não é Deus, irmãos, que vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Somos nós. Nós aprendemos, irmãos, desde quando nós entramos nesse ministério. Nós entendemos e aprendemos, irmãos, que nós devemos chamar à existência aquilo que ainda não existe. Mas pelos olhos da fé, irmãos, por aquilo que nós falamos, vai acontecer. Então, quero ser boca de Deus nessa noite, nessa manhã, para dizer a você, irmãos, que você está a um passo dos melhores dias da sua vida. 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Receba em nome de Jesus, irmãos. E declare aquilo que você quer ver para o ano que vem, irmãos. Seja um empreendimento que você quer abrir, seja um filho, seja um marido, uma mulher que você quer ver diante do Senhor, uma cura num familiar seu, que você acha que é impossível. Comece a declarar, irmãos, comece a ver essas coisas, porque Deus está pronto para te ouvir. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã bendita do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Deus, por essa igreja local. Muito obrigado pela paz que excede todo entendimento, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Obrigado pela cura, Senhor, que já está em operação sobre a nossa vida, desde Jesus Cristo, Pai. A cura já é manifesta sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado, Pai, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, Pai. Nós sabemos, Pai, entendemos, Pai, que coisas maiores estão vindo para essa igreja. Coisas maiores estão vindo para a nossa família, Pai. Coisas novas estão vindo para o nosso Brasil, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. E que ordem e progresso seja restabelecido nessa nação, Pai. Ordem e progresso seja restabelecido nessa nação, em nome de Jesus. Amém, queridos.